nós somos muito técnicos, né? Então, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de falar com o negócio, de entender. É realmente um exercício diário de conscientização, até de olhar para as pessoas, para você colocar um duplo fator de autenticação, você precisa explicar. Então, eu não posso hoje pensar em trazer segurança dos dados antes de pensar que eu estou trazendo segurança física para as pessoas. E aí, a gente pensa em inovação em segurança, por exemplo, de pensar em coisas novas mesmo, para trazer menos fricção para o usuário. E isso me trouxe um aprendizado bem grande de olhar para o negócio. Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. Eu sou a Poliana Lopes, uma das hosts desse podcast, e hoje vou conversar com a Carla Batistella, gerente de segurança da informação na Copa Energia. A Carla tem experiências em diversas empresas e vem liderando um movimento importante de digitalização, segurança e inovação em um dos setores mais críticos da economia brasileira. No papo de hoje, a gente vai entender como ela está ajudando a conectar pessoas, processos e tecnologia. Vamos nessa? Carla, muito obrigada por você ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje. No alinhamento, a gente já conseguiu falar sobre diversos temas, muita coisa para construir o roteiro. Acho que o desafio foi definir aqui quais tópicos, né, que nós traríamos na nossa conversa de hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, eu tô muito feliz pelo convite, tô muito honrada e bora falar. Vamos que a gente tem bastante coisa tema aqui para falar. Mas eu queria começar falando sobre a sua trajetória, né? E aí a gente vai falar, gente, bastante hoje sobre transformação, né? Ao longo desse podcast. E existe uma história aí antes de você chegar na Copa Energia, né? A gente tá falando de setores diferentes, como indústria, fintechs. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre essas experiências e quais foram as lições aí que você tirou de cada uma delas. Bom, eu trabalho com segurança da informação há algum tempo já, né? E eu trabalhei em consultoria, eu comecei em consultoria na área de segurança. E a gente fala que assim, tem muita gente que fala segurança é segurança em qualquer lugar, né? E basicamente a gente tem algumas diferenças, porque são setores, são olhares diferentes de mercado e de negócio. Então você passa por uma indústria, por exemplo, eu passei por uma indústria e passei por uma fintech. Quando você olha a fintech, ela pode ser de tamanho menor, até eu comento, né? Era muito menor do que a indústria, porém, o risco era muito maior. Então, a indústria, ela acaba tendo um apetite ao risco muito maior do que a fintech, e a fintech acaba tendo uma questão também de rapidez, dinamismo, de fluidez, né? Isso. Então, os processos precisam sair. A gente tem a questão de agilidade muito forte, que é muito diferente da indústria, e isso é um comparativo bem legal de você fazer e da gente ter essa visão de equilíbrio. Então, eu acho bem interessante quando a gente consegue ter essa visão de vários setores e olhar para os setores e conversar com os setores, até para você entender até onde você vai e até onde você precisa ter um certo equilíbrio, um apetite ao risco e como conversar com o negócio de uma maneira que flua bem para os dois lados, né? Tanto para a segurança quanto para a área de negócio mesmo. Então, assim, uma trajetória que eu conheci na consultoria milhões de possibilidades ali em vários setores, saúde, educação, tudo mais. Quando eu entro como gestão mesmo, eu entro na indústria com um olhar completamente, assim, pouco investimento e um apetite ao risco alto. E aí eu vou para uma fintech que tem um investimento um pouco maior e um apetite ao risco muito menor. Então, você precisa realmente pensar em investir de uma maneira inteligente e que traga benefícios. E hoje eu estou no setor de energia, que para mim é um setor completamente novo e diferente. Imagino. E aí uma das coisas que a gente falou no nosso alinhamento, né, e
eu concordo plenamente, mesmo atuando em setores diferentes, quando a gente fala sobre segurança da informação, existem coisas que são iguais para todos, né? Que vai acontecer ali, precisa ser seguido, mas você trazer essa bagagem com olhares diferentes enriquece no dia a dia, né? Então, com os desafios, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente, que você enfrenta mesmo hoje numa empresa de um setor totalmente diferente, né? Não, completamente. Então, eu acho que essa questão do equilíbrio trouxe, inclusive, essa oportunidade para mim. Sim. Porque durante o processo foi exatamente um dos pontos que a gente pegou mais. A minha gestora e todo o processo de seleção foi exatamente por isso. Por eu ter essa visão e trazer esse equilíbrio. Porque a área de segurança tem muita gente, né? Muitos tipos de perfis. E tem um pessoal muito técnico que realmente quer que as coisas aconteçam do jeito que foi ensinado ali no MBA, na faculdade. E nem sempre é isso. Eu acho que a experiência traz isso também, sabe? De você pensar, ok, não vai dar. Aí eu falo muito pro meu time, tolerância à frustração é uma coisa muito importante. E é uma das coisas que eu pego muito quando eu vou fazer entrevista, seleção de time. E pra conversar com o time no planejamento e no dia a dia tolerância à frustração, pessoal. A gente não vai conseguir fazer tudo, a gente realmente vai se frustrar. A gente sabe que não vai acontecer do jeito que a gente sabe que deveria acontecer. E a gente tem que seguir feliz e tá tudo bem, sabe? É isso. E faz parte, né? Eu gostei dessa expressão, tolerância à frustração. Com certeza dá pra aprender algo com isso no dia a dia. Ainda falando sobre Copa Energia, essa empresa que nasce aí, né, numa junção de uma empresa estatal e uma empresa familiar e que se tornou uma gigante no mercado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como que esse DNA híbrido, ele impacta a cultura interna, especialmente quando a gente fala sobre segurança e inovação. Eu acredito que deve ser aí, como você já falou, né, um exercício diário de equilíbrio e numa empresa ali que tem muita tradição, mas ao mesmo tempo que precisa de movimento também, né? A Copa era a Copa Gás, né? Que comprou a Liquigás, era um sonho antigo do dono, então é uma utopia ali, né? A empresa e tudo. É bem legal hoje, assim, o clima dentro da empresa é bem legal, porque tem muita gente que veio muito antiga, assim, tem um pessoal que veio da Liquigás, que tá lá há 20, 30 anos, então veste a camisa realmente, tem aquele espírito de dono. Por outro lado, a gente tem essa questão de inovação, né? Então, a minha diretora, ela vem com esse olhar de inovação, ela é muito conhecida no mercado, inclusive por isso, né, IA e tudo mais, e aí a gente traz esse outro olhar de vamos trazer segurança sim, mas a gente tem que ter o equilíbrio entre trazer o novo, né, então a gente tem um ambiente muito legado, então a gente tem situações ali que nós todos nos preocupamos de como que a gente vai corrigir isso e como que a gente vai fazer isso andar. Por outro lado, a gente tem muitas oportunidades porque não foram vistas simplesmente, e aí não é demérito de times anteriores, nem nada, eu acho que é um pouco desse olhar novo da empresa, da companhia, do sabe? momento mesmo, né? Exato. Hoje a gente tem apoio, hoje a gente tem essa estrutura, hoje a gente tem mais comunicação com diretoria, com vice-presidência, a gente tem um contato que antes, pelo que eu entendi, até pelo perfil da empresa, né, de estatal e tudo mais, não tinha. Então a gente tem um sponsor muito envolvido nisso e ajuda muito. Então a gente desliga sistema, a gente atualiza coisas que não eram atualizadas e tudo. Então para mim é um aprendizado muito grande. Uma coisa que eu não tinha experiência, porque por mais que eu tenha trabalhado na indústria, a empresa que eu trabalhei era uma indústria com um olhar muito de inovação, então era uma indústria muito voltada à tecnologia. Então era um outro olhar, não era o olhar que a gente tem hoje ali na Copa. Vem mudando. A gente tem uma expectativa de inovação e de trazer coisas novas nos próximos 3 a 5 anos, a gente vai realmente ter um outro olhar, mas hoje muito olhar para o que a gente tem hoje, para o legado, e trazer o mínimo de atualização e segurança no que a gente tem ali. Então, a gente tem um programa grande de gestão de vulnerabilidades que evoluiu muito, só porque a gente está olhando para isso e porque a gente agora tem apoio, sabe? Então, é realmente um exercício diário.
de conscientização, até de olhar para as pessoas, para você colocar um duplo fator de autenticação, você precisa explicar, você precisa chegar lá pro VP, você precisa dizer para ele, olha, isso não vai impactar no seu trabalho, sabe? E aí a gente pensa em inovação em segurança, por exemplo, de pensar em coisas novas mesmo, para trazer menos fricção para o usuário. Então, como que eu posso colocar, sei lá, uma autenticação que ele não tem que ficar colocando senha toda hora? Isso ajuda e traz segurança. Então, a gente pensa numa jornada de ZTNA. Então, é bem interessante, é legal, porque você acaba tendo que buscar coisas novas, né? Então, para mim tem sido bem legal. A gente vai explorar mais pra frente essa questão que você trouxe de como que você dissemina essa cultura interna. Mas antes de falar isso, eu acho que vale... E aí foi importante você trazer esse background da Copa, porque a gente tá falando aqui de um setor crítico, né? Que entra na nossa próxima pergunta. E aí a gente fala de um setor em que a transformação ela precisa acontecer com muita cautela, né, ali no dia a dia. Então, como que vocês fazem para equilibrar isso e também pensando em responsabilidade operacional? Uma das coisas que você citou no nosso alinhamento, né, que vocês lidam, por exemplo, com GLP, que é um insumo sensível aí, que está presente no dia a dia de milhões de brasileiros. Ou seja, que a gente não tá falando só de segurança da informação, de dados. A gente tá falando de segurança física de pessoas. Isso explica também o cuidado que vocês têm ali quando vocês trazem inovações. Como que vocês fazem isso no dia a dia? Então, a história, eu tenho uma historinha, né? Quando eu comecei na Copa, eu fui num encontro de líderes, que é no começo do ano, que normalmente as empresas fazem. E aí aparecia lá o tempo todo, assim, eu tinha uma semana de empresa, aí aparecia o tempo todo, segurança em primeiro lugar, segurança em primeiro lugar. Eu falei, gente, que maravilhoso, que lugar perfeito que eu cheguei, mas não é, segurança física das pessoas. Por quê? Porque o nosso produto, ele é inflamável. E a gente tem uma questão de segurança mesmo, segurança do trabalho, segurança das pessoas, muito grande, muito assim. Então, eu não posso, esse é o first mesmo da Copa, então eu não posso hoje pensar em trazer segurança dos dados antes de pensar que eu tô trazendo segurança física para as pessoas. Então, equipamentos, rede, a gente pensa, né, de OT, a gente tá pensando lá na operação do gás, do envasado, né, de envasar o gás e tudo mais. Então, tudo isso hoje na Copa tem muito legado, ainda é uma questão que a empresa olha para isso, para trazer inovação, mas é com muita cautela, sempre com muita cautela. E isso me trouxe um aprendizado bem grande de olhar para o negócio. Então, a gente vai no centro operativo, a gente participa, né? A gente vai lá, a gente brinca, né? Que a gente vai lá, sente o cheiro do gás, a gente fica lá o dia inteiro. Então, a gente olha para essa operação para que quando eu for desenhar a minha estratégia, eu desenhe de uma maneira que eu não vou impactar ali. Sim. Né? Eu impacto de uma maneira positiva, né? Eu trago benefícios, eu trago uma maneira de olhar isso monitorando mais seguro. Então, assim, realmente trabalhar em conjunto com o ativo que são as pessoas, né? Sim. Eu já escutei isso de outros convidados aqui. Eu até citei pra você, né? Do Lucas da Gol, por exemplo. Ele falou, se eu não for lá na ponta, se eu não for lá no chão mesmo, no aeroporto, entender como é que funciona o dia a dia de quem tá lá, pra entender como que eu posso passar ali um conhecimento para ele, ou o que é melhor para ser implementado quando a gente fala de inovação, eu não vou ter a visão como um todo, né? Então, quando você fala, não, eu preciso ir lá no chão de fábrica, entender que isso impacta vidas, que a gente tá falando aqui de outra coisa, né? Que é a mesma coisa quando a gente fala sobre o setor hospitalar, né? A gente já teve outros convidados aqui falando sobre isso, vai muito além, né? Segurança realmente ali como DNA, né? No dia a dia. Exato. E aí, quando a gente entra aqui no tema central, né, que a gente fala sobre segurança, digitalização e operação, eu queria que você contasse quais são os caminhos que vocês trilham para conectar os 3 pilares, que a gente já citou aqui algumas vezes, que são pessoas, processos e tecnologia, de forma segura e eficaz. Principalmente quando a gente pensa aí na jornada de OT e nos desafios de digitalizar um ambiente como o seu, né, hoje no dia a dia. Como que você enxerga esse processo?
Uma coisa bem legal que eu vi acontecer na Copa e que eu vejo como um benefício enorme para a área de segurança é a gente participar desde o começo de todos os projetos. E aí em todas as empresas eu tinha esse desafio de como que eu vou fazer para a gente participar, né? Porque é muito comum na nossa área, e os meus colegas de mercado vão falar isso, a gente ser participado só quando já tá no final, tá no, né? Não, agora a gente já tá com tudo pronto, vamos chamar a pessoa de segurança aqui pra ela complementar? Exato, e aí você muda uma estrutura toda. Mas o que acontece na Copa, e que eu acho bem interessante, que que a diretoria de TI que faz muito bem, assim, a gente faz um funil de projetos e a gente tá fazendo isso já para 2026. Então a gente participa dessa estratégia, né? Então a gente senta, olha com as áreas, eu participo de todos os comitês de negócio, a gente faz comitês de status, inclusive dos projetos em andamento. Então eu acabo participando muito ativamente disso, e aí eu vou vendo. Então a iniciativa, por exemplo, tem uma iniciativa lá no CO de, sei lá, identificação de terceiros, e eu tô participando disso desde o começo, eu sei como que eu sei o que a gente vai fazer, o que a gente vai contratar, qual vai ser o equipamento. Então isso é muito interessante para nossa área, porque eu ouço as dores do negócio. Eu participo de toda a estratégia de desenho disso e a arquitetura disso. Então, isso tem muito a ver com a gestão, dar importância para a segurança. Eu acho que realmente não adianta, a gente não consegue fazer, e aí a gente ouve muito isso, né? Todos os lugares que a gente conversa, discute o quanto é importante que a gestão esteja realmente envolvida com segurança e queira fazer segurança, porque se não tiver, realmente vai passar. E aí mesmo assim, às vezes passam algumas coisas e a gente fala, meu Deus, por que a gente não foi envolvido? Né? Esses dias eu tive um caso assim, compras falou pra mim, mas a sua área mesmo não envolveu você. Eu falei, nossa, realmente, aí eu fui atrás de quem foi o gerente, e aí, nossa, Carla, desculpa, passou. Então assim, passa entre nós. Sim. E a gente tá no dia a dia. Então, é muito comum, porque você você quer entregar, você tem um objetivo de negócio que às vezes você acaba esquecendo mesmo. Então, essa participação é muito, muito importante para que a gente consiga realmente ter essa visão do todo, sabe? O 360 a gente acaba tendo. Não vou dizer que não passa nada, mas... Mas vocês vão ajustando ali com o passar do tempo, né? Eu achei interessante que você trouxe o exemplo de fricção, né? Ou seja, segurança da informação também olha a jornada de experiência do cliente, né? Sim. Tá ali para justamente derrubar essas barreiras, né? Existia antigamente um mito de que estávamos ali para criar, na verdade, barreiras, né? Mas hoje em dia a gente também trabalha para tirar e fazer com que a experiência do cliente seja a melhor possível também, né? A gente tenta, né? Eu acho que segurança tem algumas barreiras ainda, não adianta. Uhum. Então, a gente vai ter que ter um duplo fator de autenticação, Sim. A gente vai ter que ter usuário e senha, né? A gente vai ter que ter algumas coisas que, assim, hoje em dia com a tecnologia a gente consegue melhorar bem. Sim. Mas não adianta, né? Então, a gente tem melhorado, pensado nisso, e eu acho isso uma evolução da área, assim, eu acho interessantíssimo. E é o que eu falo para os meus colegas de mercado, se a gente não olhar para o negócio e para os usuários com esse olhar, a gente vai ficar para trás. Verdade. Agora falando sobre cultura, você já trouxe aqui alguns elementos nas outras perguntas, mas no nosso alinhamento você falou sobre quando você chegou na Copa, né? E aí você trouxe você viu, na verdade, né, esse programa de segurança estruturado ali no papel, mas que ainda precisava ser trabalhada a questão do engajamento, né, das pessoas que estavam envolvidas. Quais foram as lições que você aprendeu aí ao longo desse percurso para conseguir transformar uma estrutura formal em uma cultura ativa? Então, foi um desafio bem grande quando eu cheguei, porque a Copa tinha aquele perfil e, obviamente, que a área de segurança tinha o mesmo perfil que a Copa, né? Era um perfil mais conservador, um perfil mais de olhar para riscos e não para soluções. Então, a gente trouxe um outro olhar. Então, desde o começo, eu converso com o time e falo, gente, a nossa estratégia não é barrar, a nossa estratégia é colaborar. Então, a gente vem mudando isso e trabalhando em conjunto.
junto. Eu confesso que eu também tenho essa dificuldade às vezes, né? Porque às vezes, realmente, nós somos muito técnicos, né? Então, a gente acaba tendo um pouco de dificuldade de falar com o negócio, de entender, mas eu acho que eu evolui muito esse ano trazendo isso, conversando muito com a área de digital, então conectando muito com a área de tecnologia como um todo e todas as áreas da empresa, e trazendo esse olhar de estamos ajudando, a gente está aqui para ajudar, para colaborar. Então, as áreas hoje me procuram, então foi uma transformação. A gente redesenhou o plano diretor de segurança da informação, e eu redesenhei esse plano com esse olhar de trazer colaboração, né? Então, muito mapeamento, muito vamos entender, muito vamos entrevistar, muito mais do que identificar riscos, né? Quando eu cheguei na Copa, eu tinha muitos riscos, eu sentei com o time e eles me nomearam muitos riscos e nunca mais paravam de me falar de riscos. E aí, uma primeira coisa que eu falei com eles foi: isso tá mapeado em algum lugar? Tá classificado? Ah, tem um risco. Esse risco é muito crítico. Ok, mas em qual é o critério para você dizer para mim que esse risco é crítico? Não tinha um critério bem definido. Era só porque é crítico, porque a gente entende que é crítico, porque a gente é muito técnico. E a gente sabe que realmente, se um hacker pega essa informação, é muito crítico. Mas e para o negócio? E a classificação disso como um todo? Então, eu criei critérios para a gente classificar, a gente olha para esses riscos de uma maneira mais colaborativa com as áreas. Eu sento com a área e pergunto: o que a gente pode fazer? Como que a gente pode te ajudar? E às vezes o meu time fala: Carla, por que eu vou fazer benchmark no mercado? Eu falei: porque você tem contato com a outra área de segurança. O negócio vai fazer com o negócio. Eles sabem do resultado. Aí os meios, quem sabe, somos nós. A gente vai precisar fazer isso. Então, assim, é muito jogo de cintura, conexão, mas eu acho que funciona bem. Ou seja, é um trabalho não só com outras áreas, mas também com o seu time ali, para eles entenderem essa importância da troca também, né? Sim. No dia a dia. Ainda falando sobre cultura e boas práticas, né? Até porque esse tema é super rico. Nas nossas conversas, você mencionou também a questão da importância de adaptar a linguagem por áreas, né? E o quanto que isso é essencial. Eu queria que, além disso, você trouxesse outros exemplos de práticas que têm funcionado para engajar pessoas de diferentes times, até para ajudar aí na criação dessa cultura de segurança, né, no dia a dia de vocês. Quando eu entrei na Copa, é um setor completamente diferente do que eu já conhecia, e é um setor cheio de sopa de letrinhas, né? Tem muitos nomes e modelos de negócio que eu nem fazia ideia que existiam. Então, eu ainda estou aprendendo, eu falo que ainda, para mim, é uma nova língua ainda. Muitas coisas eu vou procurar, porque eu acho que a gente realmente precisa entender esse dia a dia. Então, a gente vai lá para um centro operativo, a gente precisa ir conversando com eles o tempo todo, entendendo o porquê daquilo, o que isso aqui faz, para onde vai, como é que faz, e dentro dos sistemas e tudo mais. Então a gente tem esse olhar assim de entender o negócio de uma maneira que eu acho que é muito natural a gente entender, né? Quando a gente está muito tempo numa empresa, a gente acaba entendendo muito do negócio. E aí a gente vai falar com as áreas exatamente nesse sentido. Então, se acontecer um incidente aqui, você sabe que pode acontecer tal coisa. Então é muito próximo, assim. Eu sempre falo que é muito melhor um bate-papo de café do que você conversar formalmente numa reunião, sabe? Então, e aí tem muito essa questão do híbrido, né? A Copa tem muito, híbrido lá o trabalho, então a gente muitas vezes eu encontro com as pessoas no café e resolvo vários problemas que a gente estava ali discutindo, e-mail, sabe? Então, assim, eu vejo que realmente esse contato, estar próximo, ir lá na operação, entender o trabalho da pessoa, faz uma diferença enorme. Eu fiz um treinamento de lideranças, não tem muito tempo, e
eu sentei do lado da diretora comercial do nível Brasil. Uhum. E nós duas estávamos com um problema, que era comigo o problema, com a área de segurança. Sim. Já tinha, assim, mais de um mês que a gente estava trocando e-mail. Não era com ela especificamente, mas com o time dela, a diretoria, já estava escalada a minha diretora. E eu sentei com ela me mostrou, ela abriu o celular dela e me mostrou. E falou, olha, com números. Aí eu falei, cara, me manda isso aqui e tal. E a gente resolveu ali. Nossa. Então, assim, no café do treinamento. Sim. Então, eu sempre falo pro time, é só ouvir as pessoas, sabe? Porque ninguém acorda falando, olha, eu vou lá agora prejudicar a área de segurança e prejudicar a empresa. Sim. As pessoas querem trabalhar e cada um tem os seus objetivos, né? O nosso objetivo é um deles, é outro. E talvez a gente tenha que juntar para ser o mesmo objetivo das duas áreas, né? Porque no fim do dia, qual é o objetivo? É que a Copa Energia venda o produto dela. Então, venda e entregue, né? Então, é um pouco disso, sabe? De você entender o lado do outro e fazer esse equilíbrio. É o que eu disse, tolerância à frustração tá envolvido nisso, porque muitas vezes o negócio quer coisas que realmente não vai dar pra gente fazer de uma maneira como tá acontecendo hoje, sabe? Então, eu sempre falo, vai ficar um risco. E aí é muito a empresa assumir esse risco ou não. E a Aptite é o risco da empresa, da companhia, da diretoria, do Comex como um todo, de dizer, olha, realmente a gente quer assumir esse risco. E eles sabem qual que é o apetite da empresa, né? Então é muito diferente da gente que tá na área de segurança. Sim. A gente tá muito aquém disso. Eu não sei quais são os apetites da companhia como um todo e tudo mais, sabe? Então eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio. Ou seja, nem sempre é trazer uma ferramenta gigantesca, um processo novo. Às vezes é só... Às vezes não, né? Pelo que você tá falando, e eu vejo muito isso, é escutar o outro, é estar ali no dia a dia de outra área, entender o quanto que o nosso trabalho impacta no dia a dia deles também, né? E o quanto que juntos a gente consegue criar aí novos processos, né? Trabalhar juntos nessa transformação, se ajudar no dia a dia, como você mesmo trouxe, né? Num café, você pode ali entender o que tá acontecendo e já resolver, né, o que tá pendente ali, que muitas vezes em trocas eternas de e-mail não é possível, né, concluir. Muito bom. E aí, eu sei que a gente teria assuntos aqui para falar pelo menos mais 1 hora, mas eu tenho um tempo aqui a seguir, né, que o meu time sempre fica falando. Eu queria fechar com você falando sobre futuro e até pedir para que você deixasse um conselho para profissionais que estão começando, né, principalmente a implementar aí processos em um setor como o seu, por exemplo, no que você atua hoje. Então, o que você deixaria de dica, de conselho, não só para quem tá começando, né, mas muitas vezes para quem tá no meio do caminho, não sabe para onde ir, tô aqui agora, o que eu faço? O que você falaria? Bom, a gente fez uma reunião na sexta-feira, que é um evento que a gente faz na área de tecnologia, que a gente junta todo mundo lá e a gente chama de Todos Juntos. E a gente assistiu uma palestra falando sobre empregabilidade, como não só você... não é sobre você arrumar outro emprego, é sobre você se manter empregado onde você está. E aí ela falava muito sobre os soft skills, né? E eu acho que é muito sobre isso. A área de tecnologia e principalmente a área de segurança da informação é uma área muito técnica, é uma área que tem uma visão muito 0-1, sabe? Muito risco, risco, risco. E eu acho que a gente precisa expandir a nossa mente e comunicar melhor, entender melhor, ter mais empatia mesmo. De pensar que a área do vizinho vai precisar da nossa ajuda de alguma maneira. Então, a gente pode ajudar, sabe? E não só pensar no nosso quadrado. Porque eu vejo muito área de segurança, muitas empresas seguem muito um olhar que é o que você falou, de comprar ferramentas, de fazer investimentos altos, de olhar para o risco, de ficar sempre apontando o dedo, falando isso aqui é ruim, isso aqui não é bom, isso... Por que a gente não tá com um olhar colaborativo? Por que a gente não faz uma análise de risco? E aí, quando você analisa risco e classifica o risco, talvez ele nem seja daquele jeito que você imaginou que seria, sabe? Quando você coloca contexto nisso, quando você coloca todos os controles que você já tem, controles compensatórios, talvez você tenha um processo que pode mitigar aquele risco de uma maneira melhor do que uma ferramenta que você comprou e não usa.
Então, tem muitas empresas que usam o investimento de uma maneira não inteligente, eu falo, que é muito investimento, pouco uso disso e pouca inteligência por trás disso. Então, é o que eu falo. Eu acho que, assim, o meu conselho vamos usar mais comunicação e mais análise de risco e inteligência em cima disso. Análise mesmo. Eu falo para os analistas de segurança da informação da minha área. Vocês são analistas. A gente tem que analisar. A gente não tá aqui pra apontar dedo, nem pra só falar que tem problemas. A gente tá aqui pra analisar e ajudar, sabe? Então, pra eu acho que esse é o mesmo, meu... né? Isso, eu acho que é esse meu conselho. Muito obrigada, Carla. Eu não tenho dúvidas de que quem for assistir, ouvir esse podcast, vai sair com insights. E eu acho que, acima de tudo, com insights sobre como ser mais humano mesmo nessa área, né? A gente fala tanto sobre novas tecnologias, sobre novas ferramentas, mas a gente às vezes esquece que é ouvir o outro, né? Entender o dia a dia, e se colocar no papel do outro ali, tomar um café, entender, né, ali quais são as dores e como que a gente pode se ajudar, né? Segurança da informação também é isso, né? São os 3 pilares sempre juntos, né? E pessoas, eu acredito que fica até um pouco acima, né, do que processos e tecnologias. Muito obrigada. Eu não sei se você tem mais alguma coisa, algum comentário para deixar para os nossos ouvintes. Não, eu quero agradecer imensamente pelo convite, estou sempre à disposição, eu adoro falar, eu acho que quanto mais a gente expõe mulheres na área de segurança falando, né, a gente acha que não, mas realmente traz um olhar diferente, né? Porque quando a gente olha, quando eu estudava e eu olhava para referências no mercado, eram pouquíssimas, então eu gosto muito de deixar isso em pauta, sabe? Porque a gente precisa ter referências, né? E contem comigo sempre. E as meninas que estiverem estudando também na área, contem comigo. Me procurem no LinkedIn que eu super colaboro. Conta com a gente também, conta com essa plataforma também, porque a gente também adora receber mulheres aqui, porque é importante compartilhar cada vez mais referências como você para o mercado, não só do seu setor, mas outros também. E eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai comemorar ainda mais esse crescimento, essa evolução que a gente vê no mercado. Muito obrigada. Obrigada. E para você também que acompanhou esse bate-papo, não esquece de seguir o Fortinet Brasil Podcast no seu player favorito. Compartilhe com o time e acompanhe também os próximos episódios. A gente também quer saber o que você vem achando dos nossos conteúdos. Compartilhe aqui com a gente nos comentários. A gente quer muito saber a sua opinião. Até mais!